Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa Jovens Destemidos, pela graça de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui. Cumprimento cada irmão que nos acompanha, que tem a sua fidelidade nesse programa. E para os irmãos nos ajudar, porque o YouTube ele tem um algoritmo, né? Que para esse vídeo ele espalhar para mais irmãos, ele tem que ser bem avaliado, né? Ou seja, muito curtido, muito comentado. Então, se os irmãos forem abençoados com esse programa, não esqueçam de deixar o seu curtir ou comentar, para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas, mais almas, né? Como os irmãos viram aí no tema, nós vamos falar um pouco sobre o poder dado à besta. E são três poderes, né? Três grandes poderes que Satanás está dominando através da besta. É o poder econômico, o poder político e o poder religioso. Esses três poderes, eles vão dominar a Igreja Católica, né? Roma. O Satanás vai dominar todos esses três poderes e vai dominar o mundo inteiro. Nós vamos falar aqui numa série de programas sobre esses três poderes que Satanás tem dominado, que é o poder religioso, o poder econômico e o poder político, né? Hoje nós vamos começar um pouquinho falando sobre o poder econômico e como que as pessoas, né, elas são tão fascinadas pelo dinheiro. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos ler aqui as escrituras, nossa escritura principal, que se encontra em... Deixa eu apenas abrir aqui. Nós vamos ler Joel capítulo 3, verso 1. Joel 3. Joel capítulo 3, verso 1. Os irmãos querendo, vamos nos acompanhando aí. Diz assim: Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativo de Judá e de Jerusalém. Aí a Bíblia diz assim: Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. E lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho, para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia, é tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas puseste nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe dos seus termos. Vamos no verso 9, que diz assim: Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, digo fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor, e congregai-vos, ó Senhor. Faze descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a malícia é grande. Joel, capítulo 3, está nos falando sobre uma guerra que vai ter, e o mundo todo vai ser congregado no vale de Josafá. Ou seja, é o vale de Meguido, que a Bíblia diz em Apocalipse, o vale do Armagedon. Então o mundo inteiro será congregado para uma batalha por causa dessa malícia, não é mesmo? Agora, nós sempre falamos isso aqui, e nós gostamos de repetir, a Bíblia ela se conecta entre si. É um livro que o autor, né, e o consumador é Jesus Cristo. Esses homens, eles escreveram, mas todos estavam ligados com uma mesma mente, que se chama Jesus Cristo, né? Então Joel 3 fala sobre
essa congregação, eles vão ser congregados no vale de Jeosafá para uma batalha, né? Em Apocalipse capítulo 16, no verso 13, preste bem atenção no que essa escritura diz, né? Diz assim, ó: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhante a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então Apocalipse 16 está falando também de congregar o mundo para uma grande batalha. Joel 3 está falando de congregar todos para uma grande batalha. Apocalipse 16, a mesma coisa. Apocalipse 17, vamos ver Apocalipse 17, verso 12. Diz assim: E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Eles têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ao Senhor dos senhores e o Rei dos reis vencerão os que estão com ele, chamados os eleitos e fiéis. Então preste atenção aqui. O mundo será congregado para uma batalha, né? 3 espíritos semelhantes a rã. Lembra que Joel está falando aqui que por causa da sua imundícia, eu vou congregar vocês para uma batalha. E ele fala: forge a sua foice, né, a sua enxada em lança, a sua foice em espada, porque nós vamos para a guerra. Nós vamos para a guerra. Apocalipse 16 fala que o mundo será congregado numa batalha por causa dos espíritos semelhantes a rã. E Apocalipse 17 fala que 10 reis darão seu poder à besta, entregarão todo o seu poder à besta para batalhar contra o Cordeiro. Essas 3 escrituras, elas estão falando da mesma coisa, de uma mesma guerra. Agora, observe quem que vai estar organizando todas essas coisas, quem vai estar juntando. Os 10 reis, eles vão entregar o seu poder à besta. O irmão Branham fala na mensagem O Tempo da Unidade e o Sinal, no parágrafo 89, ele diz assim: observe, eles estão bem agora se unindo. Você diz: irmão Branham, é isso verdade? Eles estão indo para a batalha de Armagedon? Exatamente o que eles farão, vem? E eles estão se unindo para aquele direito agora. Isso é porque nós obtivemos o UN e tudo que temos. O mundo ocidental está se unindo contra o mundo oriental, o comunismo e assim sucessivamente. Estão todos se unindo. As igrejas estão se unindo. Tudo parece estar se unindo. Unidade, unindo a si mesmo, nós vemos isto. Isso aqui que o irmão Branham diz. Observe tudo que o irmão Branham falava, ele dava a sua pregação, mas ele estava olhando para a Bíblia. O que o irmão Branham está falando é Apocalipse capítulo 17. Os 10 reis darão seu poder, o seu intento para a besta. Vão se unir com um cabeça que se chama, né? Que se chama besta. Então eles serão reunidos no vale de Jeosafá. Agora você pergunta aqui, irmão Jonas, o que significa a palavra Jeosafá? A palavra Jeosafá significa o Senhor o julgará. No vale do julgamento, eles vão ser massacrados. O vale do Armagedon, o vale de Meguido, que a Bíblia diz, né? Então, esses 10 reis, nós estamos falando aqui sobre o poder econômico. Mas eu estou dando essa primeira introdução mostrando que, através do poder econômico, do poder político e do poder religioso, a besta vai unir o mundo inteiro para uma batalha. Esses 3 espíritos semelhantes a rã, que é o falso profeta, a besta, o dragão e o falso profeta. Esses 3 espíritos imundos vão congregar o mundo para uma guerra. Agora, a partir disso, dessa introdução que eu estou dando aqui para os irmãos, né, nós vamos ver o seguinte, que o irmão Branham, ele viu todas essas coisas. Ele viu o irmão Branham prega uma mensagem chamada A Invasão dos Estados Unidos, e ele viu que essa invasão não era exércitos russos invadindo, ou a China, os comunistas, seja quem for, não era isso, era uma invasão de demônios, a invasão do espírito romano na América. E o irmão Branham já tinha visto, e ele profetizava, uma mulher vai se levantar.
Hoje, muitos crentes da mensagem acreditam que essa mulher que vai se levantar é uma presidenta nos Estados Unidos que vai dominar as coisas, uma mulher. Claro que isso faz parte da profecia, mas a mulher que está governando os Estados Unidos já está há muito tempo. Essa profecia, essa sexta visão do irmão Branham já se cumpriu há muito tempo. Quando o irmão Branham diz que quando John Kennedy subiu nos Estados Unidos e começou a governar os Estados Unidos, o irmão Branham diz que foi ali quando os Estados Unidos e a Igreja Católica se casaram. Estados Unidos Acabe, a Igreja Católica Jezabel, eles se casam. Porque o presidente John Kennedy foi o primeiro presidente católico a assumir a Casa Branca. Então ali é quando a mulher assumiu o posto, porque lembre-se que o irmão Branham diz. O irmão Branham diz que Acabe era o rei, sentava no trono, mas quem governava por trás era Jezabel. Hoje os Estados Unidos estão em todos os lugares, estão colocando a sua assinatura em todos os lugares. Mas há uma mulher por trás que está governando, chamando Igreja Católica. O irmão Branham viu isso em 7 grandes visões que ele teve. E essas visões estão repartidas, você vai ver uma sequência de eventos que aconteceram que realmente é o que está acontecendo hoje. Porque o irmão Branham viu na primeira e na sua segunda visão 2 grandes ditadores, que era Adolf Hitler e era Mussolini. Eles iam se levantar lá como ditadores. Na terceira visão fala sobre as ideologias que esses homens trouxeram. Essas 3 primeiras visões que o irmão Branham teve, se os irmãos ainda não viram, vão na mensagem A Era de Laodiceia, que o irmão Branham conta em detalhes. Nós não vamos entrar aqui por causa do tempo. Essas 3 primeiras visões que o irmão Branham conta, fala sobre uma guerra mundial. Essas guerras mundiais, depois das guerras mundiais, você vai notar o quê? Um grande avanço científico. Depois da Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o mundo começou a desenvolver na ciência de uma forma assustadora. Tanto é que eles foram para a Lua, mandaram foguetes para lá, smartphones, internet, o mundo foi desenvolvendo de uma forma muito, muito rápida, na questão da tecnologia. E o irmão Branham, depois que ele vê essas 3 visões que falam sobre as guerras, ele vê na 4ª visão o avanço da ciência, que é exatamente o que tem acontecido nas eras. Com o avanço da ciência, você vai notar uma outra coisa, irmão. Que com o avanço da tecnologia, a moral das pessoas caíram. A 4ª dimensão foi aberta, os filmes foram abertos, a televisão entrou dentro da casa das pessoas. Hoje nós temos computador, temos celular. E a moral das pessoas caiu lá embaixo. E o irmão Branham, depois de ter visto a 4ª visão do avanço da ciência, o irmão Branham vê a moral das pessoas caindo. Tanto é que a última coisa que ele viu naquela visão foi uma mulher completamente nua e apenas uma folha de figo tampando suas partes íntimas. Na 6ª visão, o irmão Branham vê o levantar da mulher nos Estados Unidos, que nós cremos fielmente, baseado nas escrituras, que é a Igreja Católica. Então, depois da moral da mulher ter caído, depois de tudo estar acabado, era porque uma mulher estava se levantando na América, esse poder satânico por trás dos Estados Unidos. Mas nós sabemos que no final, na sétima visão, é que os Estados Unidos já está em chamas, porque os Estados Unidos está por trás de todas essas coisas, porque a Igreja Católica está lá. Mas observa aqui, nós estamos falando aqui que eles vão dominar o mundo, 10 reis entregando o seu poder e o seu intento à besta. Em Daniel capítulo 2, Daniel ele teve, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Você vai ver que isso aqui se conecta, Apocalipse 17, falando de 10 reis entregando seu poder à besta. Mas Daniel também falou sobre isso. Nabucodonosor teve um sonho, ele não sabia como interpretar esse sonho. E aí ele pediu para os sábios, fala assim, sábios, vocês têm que falar para mim qual que é o sonho. Ninguém sabia, os irmãos conhecem a história. E Deus entregou para Daniel essa revelação. Daniel capítulo 2, verso 31 diz assim, Tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Eu vou deixar o link aqui, o link aqui em cima, para os irmãos verem, o nosso programa que nós falamos sobre esses 10 reis, que
que se encaixa com isso aqui que nós estamos falando. Então observa, o que Daniel está falando aqui, ele vê o quê? A cabeça era de ouro, que representa a Babilônia, o reino da Babilônia. Os irmãos vão assistir aqui, nesse programa que nós colocamos. O peito e os braços eram de prata. O ventre e as coxas eram de cobre. As pernas eram de ferro. E os pés, que têm 10 dedos, os nossos pés que têm 10 dedos, são ferro e em parte de barro. Certo? Isso aqui é o Império Romano dominando 10 nações. Lembre-se que Apocalipse 17 fala de 10 reis que vão entregar o seu poder à besta. E Daniel viu que os pés, que têm 10 dedos, era dominado pelo ferro, que é Roma. Na mensagem, a igreja de Tiatira, no parágrafo 78, Mombrana diz assim: agora, de tudo isso que temos dito, recordem a visão de Daniel. A última parte da imagem, o último poder do mundo estava nos pés. Estes eram de ferro e barro. Vejam, o ferro é o Império Romano. Mas agora não é mais um ferro sólido. O barro está misturado nele. No entanto, ei-lo tratando dos negócios do mundo, tanto nas nações democráticas como nas mais despóticas. A Igreja Romana está em toda a nação. Ela está misturada em todas elas. Deixe-me dar-lhes algo mais sobre o ferro e o barro. Lembre-se quando Khrushchev bateu seu sapato sobre a mesa das Nações Unidas? Bem, havia 5 nações orientais e 5 nações ocidentais. Khrushchev falou pelas do Oriente e o presidente Eisenhower pela do Ocidente. Na Rússia, Khrushchev significa barro, Eisenhower significa ferro. Os 2 principais líderes do mundo, os 2 dedões dos pés de ferro e barro, estavam lado a lado. Estamos no final de tudo. Olha o que o irmão Brana está nos falando aqui, irmãos. Preste atenção nisso que o irmão Brana está nos falando aqui. O irmão Brana diz que aquela profecia de Daniel dos 10 dedos já estava se cumprindo em 1960, quando o líder da Rússia, Khrushchev, bateu o seu sapato na mesa das Nações Unidas, né? E o irmão Brana diz que Khrushchev estava representando as 5 nações orientais. E Eisenhower, que era o presidente americano, estava representando as 5 nações ocidentais. 5 mais 5, 10. Então o irmão Brana estava falando aqui, ó, os 2 dedões do pé. Khrushchev, Eisenhower e mais as outras nações que eles estavam representando. 10 nações. Então, o irmão Brana diz que quando Roma dominar isso, né, como já está acontecendo, todos eles terão uma só mente. E hoje, irmãos, eles já falam sobre um novo pensamento. Tanto é que o Oriente ali, a Arábia Saudita principalmente, eles têm a sua religião, mas a Arábia Saudita, eles estão com um novo pensamento. A China com um novo pensamento. Todos eles estão com um novo pensamento. Que novo pensamento que é esse? É o pensamento, eles estão pensando como o Ocidente, olhando para os Estados Unidos. A maneira como os Estados Unidos pensam. Porque se você olhar, a Arábia Saudita, que é um país muçulmano, eles liberaram as mulheres votarem, as mulheres dirigirem. Eles não são mais tão radicais com as mulheres, porque eles estão olhando para o Ocidente para serem bem vistos. A Rússia tem aumentado, tanto é que agora eles querem fazer o Dia da China, da mesma forma que os Estados Unidos fez o Dia da América lá. Eles querem fazer o Dia da China, o pensamento chinês, como a América fez o pensamento americano, imitando o pensamento ocidental. E eles estão expandindo, fazendo várias cidades e colocando leis mais brandas para as pessoas, olhando para o pensamento ocidental. O que nós estamos observando no mundo, irmãos, você que tem uma visão de águia, é que o mundo já está começando a mudar o seu pensamento olhando para os Estados Unidos. Quem está por trás dos Estados Unidos? É Roma. Porque observe uma coisa, irmão, você nunca vai ver nos noticiários em lugar nenhum sobre, olha, o que o Vaticano fez, o que a Igreja Católica fez. Não, você vai ver o que os Estados Unidos está fazendo. E por trás dos Estados Unidos, nós temos uma Jezabel governando. Certo? Então, na Arábia Saudita, eles estão colocando lá liberdade de imprensa, democracia. O mundo está falando sobre democracia, liberdade de imprensa, olhando para quem? Para os Estados Unidos. O novo pensamento já está começando. O arrebatamento está às portas, irmão. É mais próximo do que talvez nós possamos imaginar. E a primeira coisa, né? Porque assim, eles vão dominar o poder político. Nós temos visto aí o poder político sendo dominado
pelos protestantes, os católicos, eles vão dominar o poder religioso, como já tem dominado, né? O Brana disse que o poder religioso já está nas mãos da Igreja Católica. Nós vamos falar isso nos próximos programas. Mas uma das principais coisas que eles vão dominar, porque às vezes falando assim, eles vão dominar a política, mas os políticos estarão nas mãos deles, ok. Mas isso, a influência da Igreja Católica não será completamente dada. Eles dominando o poder religioso, tudo bem, a influência está sendo no poder religioso, no poder político, isso é uma grande influência. Mas para dominar a mente das pessoas, você tem que entrar numa coisa chamada dinheiro. Quando você mexe no bolso das pessoas, isso aí traz uma grande confiança. Você pode olhar esses presidentes que quando eles fazem um grande programa social de dar dinheiro para as pessoas, você vê que a popularidade do governo aumenta. E eles colocam isso para colocar o bolso, Bolsa Família, Bolsa daquilo, isso, nossa, o povo fica muito alegre, né? Nossa, dinheiro. E é o que a Igreja Católica vai fazer. Ela vai colocar o dinheiro no bolso das pessoas. É por isso que nós temos que tomar cuidado com essas coisas de dinheiro. Por isso que as pessoas têm que tomar cuidado com essa questão chamada dinheiro. Porque o poder vai entrar no mundo religioso. Tudo bem, a gente está vendo as denominações, os pregadores pregam. Nós temos isso, não. Isso é claro. Vai entrar no mundo político. A política está uma podridão. Mas muitas vezes os cristãos da mensagem têm olhado muito para o dinheiro. São muito dinheiristas, são muito materialistas. E a Igreja Católica, vendo que não consegue enganar com o poder religioso, não consegue enganar com o poder político, eles vão entrar no bolso dessas pessoas e vão levar essas pessoas para a perdição. Por isso que o homem mais sábio, em Provérbios capítulo 30, verso 7, ele faz um grande pedido para Deus, que eu creio que eu e você tem que fazer essa mesma coisa aqui. Provérbios 30, verso 7 diz assim: 2 coisas te pedi, não mais negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Porque porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer quem é o Senhor, ou que empobrecendo não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. O que nós pedimos não é que nós tenhamos toda a riqueza e tenhamos carros, tenhamos casas, igrejas bonitas. O que nós pedimos é o pão de costume, o nosso pão de cada dia. Isso que nós pedimos a Deus, não a pobreza, para que eu venha blasfemar contra Deus, ter confusões no nosso lar, não a pobreza, não a riqueza, mas do pão de cada dia, né? Isso que nós pedimos a Deus. Agora, eu quero que os irmãos observem esse parágrafo aqui, para ver como que vai ser fácil para a Igreja Católica Romana dominar o mundo inteiro. Porque, como eu disse aqui, nós falamos do poder religioso. Isso está fácil, irmão. Nós olhar para as denominações, nós crentes da mensagem, olhar para a denominação, está tudo caindo aos pedaços. Isso é fácil nós olharmos. Olhar para a política, está caindo aos pedaços. Igreja Católica dominando lá, é fácil. Agora, quando vai falar do dinheiro, aí eu quero ver. Quando vai falar assim, ó, você, ô pai de família, você vai perder seu emprego, não vai ter comida para os seus filhos. Agora, se você aceitar, aí vai ter comida para os seus filhos. Claro que não vai ser uma coisa tão enganosa assim para nós. Vai ser uma proposta muito convidativa, o irmão Brana diz. Eu vou ler aqui para os irmãos verem. Como que é uma coisa fina. Como que nós temos que estar tão próximo da palavra para não cair nas armadilhas de Satanás, né? Mas observe isso aqui. O irmão Brana vai falar sobre os Estados Unidos, mas aplique isso para o Brasil também, para as pessoas aqui do nosso país. Aplique isso para a nossa vida, né? O irmão Brana prega a mensagem sem dinheiro ou sem preço, e no parágrafo 52 ele diz assim: nós americanos somos tão propensos a pagar a nossa maneira a tudo. Este é o nosso slogan. Nós pagamos pelas coisas. Nós temos dinheiro. Fazemos brilhar nossos dólares aos outros países e demais que são pobres. Chegando, você vê os turistas vindo, todos com plumas e elegância. O americano lisonjeia o gosto deles. Isso é simplesmente um lucro imundo diante de Deus. Isso não comprará nosso caminho para o céu. Porém, tudo na América, nós temos que pagar à nossa maneira. Você vai a um restaurante e come seu almoço, e se você não colocar dinheiro na mesa para dar como gorjeta àquela garçonete, ela faz uma carranca franzindo as sobrancelhas, depois, e ela está sendo paga pela companhia pela qual ela trabalha.
E aquilo tem que ser pelo menos 10% ou mais da sua conta. Se você não der, aquela garçonete olhará para você como um pão duro ou algum tipo de avarento. E ela está ganhando o seu dinheiro. Eu penso que é uma desgraça e uma vergonha fazer isso. Eu penso que é um pobre julgamento sobre a nação. Antigamente, as pessoas decentes iam a bons lugares onde isso não era permitido. Mas está tudo entrando em um grande espírito. Eu estava viajando em um trem e um carregador, eu estava com uma pequena pasta na minha mão e uma mala na outra. E o meu pequeno estojo de barbear debaixo do meu braço estava andando. O carregador chegou e disse: "Posso carregar para o senhor?" Eu disse: eu estou só indo diretamente para o trem, senhor. Muito obrigado. Mais ou menos umas 30 jardas. Ele disse: "Eu levo." Ele apanhou aquela coisinha e carregou e saiu andando. Bem, quando ele veio, eu pensei, talvez eu sabia que ele era pago já, mas eu simplesmente lhe daria meio dólar. Ele ficou com minhas coisas provavelmente, digamos, 1 minuto, mais ou menos daqui até o final do tabernáculo, onde entrou no trem. Eu subi no trem primeiro e simplesmente inclinei, peguei as coisas e lhe dei meio dólar. Ele disse: "Um momento." Eu disse: "O que é, senhor?" Ele disse: "Eu carreguei 3 malas para o senhor." Eu disse: "Sim, senhor, certo. Qual é o problema?" Ele disse: "O mínimo que cobro é 25 centavos por objeto. Você me deve mais 25 centavos. Vem? Este é o americanismo. Tudo tem que ser pago. Você vai dirigir no seu carro e o deixa cair em um buraco e pede para alguém para te puxar, é melhor você ficar preparado para pagar, porque eles te cobrarão por aquilo. Se você vem em um guincho e te apanha, ele te cobrará determinada quantia por milha. E se um fazendeiro de 10 apanhar o seu trator, isso será pior do que aquilo. Você tem que pagar por tudo que você faz. Tudo é pagar dinheiro, pagar dinheiro." Olha a situação que o Mombrana deixa aqui e para e pensa na situação que nós temos agora no mundo. As pessoas não querem ajudar uns aos outros, as pessoas não querem, renunciar uma coisa pelo outro. Tudo é pagar, tudo é dinheiro, tudo é pagar, tudo é dinheiro. O dinheiro rompe amizade, o dinheiro rompe famílias. Você vê quando um pai morre e tem que distribuir a herança, causa intrigas entre a família, causa briga entre a família por causa do dinheiro. O dinheiro está estragando as pessoas. O dinheiro estraga o caráter das pessoas, estraga tudo entre as pessoas, Tem estragado grandes ministros, tem estragado igrejas, tudo por causa do dinheiro. E por isso que vai ser, de uma certa forma, fácil enganar 99% da população do mundo. Por isso que o Mombrana diz: eu não assustaria se só 8 pessoas, se eu não me engano que o Mombrana disse, ou uma pessoa que o Mombrana disse, uma pessoa de Jeffersonville fosse no arrebatamento. Porque se nós olharmos no comportamento das pessoas ao redor, nós vemos que será muito difícil a pessoa não aceitar a proposta que a Igreja Católica vai oferecer. Não vai ser esse auxílio emergencial. Não pensa nisso, que é só R$600 por mês. Porque a Igreja Católica tem acumulado durante 2000 anos grandes riquezas. E quando ela for influenciar as pessoas, não pensa que vai vir só um salário mínimo na sua conta, não. Para você aceitar o que eles têm. Mombrana diz assim, na mensagem Religião de Jezabel, ele diz assim, 102, parágrafo 102. Então um dia, após o pecado ter tido sua taxa e Deus ter trazido seu povo aos seus joelhos, Jezabel tomou tudo e ela limpou tudo isso e ela o fará novamente. Isto é, assim diz a Sagrada Bíblia de Deus, ela o fará novamente. Ela está exatamente sobre o trono agora. Sexta visão. De trás da figura decorativa, torcendo-a em qualquer direção que ela queira. Ninguém irá impedi-la. Certamente ninguém a impedirá agora, porque o que eles não poderiam obter naqueles círculos religiosos, eles cortaram, reduziram tudo em política e lá eles fizeram isso. Isso foi exatamente o que eles fizeram. A política será um boicote exatamente de volta à marca da besta, tão certo como eu estou de pé aqui, vem? E a Bíblia disse isso. A sexta visão já está cumprida. A Jezabel já está no controle, já está dominando as coisas. O cenário já está sendo montado debaixo dos nossos olhos e nós estamos preocupados, nos nossos afazeres e não olhamos para os eventos modernos que esclarecem as profecias, Mas
eu quero mostrar para os irmãos um capítulo aqui, e você que é um estudante da palavra como eu, você que gosta de ver o que Satanás está fazendo, porque o irmão Brana prega uma mensagem chamada Como Poderei Vencer, e ele mostra 3 coisas, né, de como que você vence. Uma das coisas para você vencer o inimigo, o irmão Brana diz que é reconhecer Satanás em cada uma das suas armadilhas. O que nós temos vendo aqui é o que o irmão Brana profetizou sobre as armadilhas que Satanás vai montar para capturar o eleito. E nós estamos conhecendo as armadilhas de Satanás. Isso que nós estamos fazendo aqui é vencer. Nós estamos vencendo aqui, porque nós estamos reconhecendo Satanás em cada uma de suas armadilhas. E quando Satanás vir com as suas propostas, nós vamos conhecer e nós vamos vencer Satanás. Amém? Preste atenção nisso aqui, irmão. Apocalipse 17 até o Apocalipse 19 é uma brecha entre as taças, né, e o milênio. Que fala, né, quando a batalha começou no céu e vai terminar aqui no Armagedon. Né, Apocalipse 12 que fala, né? Começa Apocalipse 12 e assim sucessivamente. Eu quero que os irmãos observem Apocalipse capítulo 18. Se você puder aí prestar bastante atenção, nós vamos ler aqui esse capítulo e nós vamos ver o que está acontecendo hoje. Como que a Bíblia foi bem detalhista em falar sobre o tempo que nós estamos vivendo. Apocalipse 18 diz assim: Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. Agora observa: e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Marca isso aí na sua Bíblia aí que você tá. Os mercadores da terra, preste atenção nisso, irmão. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Quem são os mercadores da terra hoje, irmãos? Grandes petrolíferas, grandes empresas de tecnologia, grandes empresas de carros, grandes empresas de aviões. Os mercadores da terra se enriqueceram com quem? Com as abundâncias dessa prostituta. Então marque isso aí, irmão, marque isso aí. Marque isso aí na sua Bíblia que nós vamos provar isso aqui para os irmãos. No verso 4 diz assim: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribui-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber. Dai-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, não sou viúva, não verei o pranto. Olha que coisa, irmão. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. E estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra. Quando vê que essa prostituta vai ser queimada, os mercadores da terra vão lamentar, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas. Olha onde que a igreja católica está enfiada, irmão. Pedras preciosas, de pérola, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madeira odorífera, de todo vaso de marfim, de todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela, perfume, mirra, incenso e vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, corpos e almas de homens. Isso nós podemos falar também sobre corpos e almas de homens que ela tem dominado, né? E o fruto do desejo da sua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás.
Os mercadores dessas coisas que delas se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, isso é realeza, né? De púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Agora observa esse versículo aqui, irmãos. Isso é uma profecia, isso aqui eu fico impactado, né? No verso 17 diz assim: e todo piloto, e todo o que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe. Até no mar, irmão, até negociações no mar, a Igreja Católica tá por trás. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a essa grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando, lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achadas. Agora veja outra coisa que a igreja... Olha a outra parte da economia. Nós falamos aqui, ó, os mercadores da terra se enriqueceram de pedras preciosas, né, minerais, né, que ela está por trás. Petróleo, né, está por trás também. Gado, plantações, ela está por trás disso. Ela está enriquecendo esses homens. Aí vai falar sobre o negócio no mar. Ela está por trás também. Mas olha onde também ela está. Verso 22. Em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas. Ela está por trás das músicas também. E de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros. E nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti não se ouvirá mais. Olha que coisa. Os artistas, os músicos, ela está por trás enriquecendo também. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e todos que foram mortos na terra. Que capítulo, irmãos? Que capítulo foi esse aqui? Agora talvez você pense assim: o irmão João está falando aí que ela enriquece. Então quer dizer que o Papa vai lá, chama o... Vem aqui, o ator, vem aqui, tá aqui o seu dinheiro. Não é assim. Ela não tá diretamente ligada à riqueza. Ela está ligada à riqueza desses mercadores indiretamente. Eu vou mostrar aqui para os irmãos, em alguns detalhes aqui, e nós estamos expondo uma coisa aqui grandiosa para os irmãos. Vou mostrar como que indiretamente a Igreja Católica está por trás desses grandes conglomerados, essas grandes mercadorias, né? Preste atenção nisso que o irmão Brana diz na mensagem A Era de Tiatira, na página 207. Ele diz assim: este capítulo mostra o poder da Igreja Católica Romana e o que ela fará através da organização. Lembre-se que esta é a falsa vinha. Deixe-me citar isso no nome do Senhor. Ela faz isso apenas mentindo. Sua liderança não é do Senhor, mas de Satanás. No final se encontra completamente identificada com a besta. A prostituta montada sobre a besta escarlata exibe claramente que seu poder é o Deus da força, Satanás, e não o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. No verso 17, ele mostra enfaticamente que ela ganhará controle absoluto do comércio da terra, porque nenhum homem pode comprar ou vender fora dela. Isso surge em Apocalipse 18, verso 9 ao 17, que mostra seu envolvimento com seus reis, príncipes, mercadores, tudo o que tem a ver com Roma e comércio. Apocalipse 13, 14, aprendemos que a besta espalha sua influência através da imagem que foi construída para ela. Então preste atenção aqui, irmão. Eu falei aqui, ela não está diretamente ligada a esses homens, mas ela espalha sua influência através da imagem. Agora ele vai falar aqui, o que é a imagem? A imagem que é construída é um concílio ecumênico de alcance mundial, no qual todas as igrejas organizadas se reunirão com os católicos romanos. Eles já estão fazendo neste instante, o Brana diz. É inteiramente possível
que esta união virá a fim de parar o poder do comunismo. Pare e pensa no que nós estamos vivendo hoje, irmão. Porém, sendo o comunismo como Nabucodonosor tem sido levantado para queimar a carne da prostituta, Roma será vencida e destruída. Tomem nota que para todos os lados por onde foi a igreja romana, o comunismo seguiu. Tem de ser deste modo, e deixe-me adverti-los. Agora não pensem que o comunismo é o seu único inimigo. Não, senhores. A Igreja Católica também o é. E mais ainda. Na página 209 diz assim: Satanás e a sua religião satânica estão em ambas as bestas. Em Apocalipse 14, a besta que foi ferida para a morte, mas que viveu novamente, é a Roma pagã imperial que caiu ao violento ataque dos bárbaros e por isso perdeu seu poder temporal. Mas ela o reconquistou na Roma papal. Vocês compreendem isso? A nação que governava oprimindo a todos e que se tornou o império mais forte já conhecido foi finalmente ferido para a morte. Seu poder tinha se acabado fisicamente quanto ao controle pelos exércitos, etc. Mas sob Constantino, ela volta à vida, pois Roma papal tem se infiltrado em todo o mundo e seu poder é absoluto. Ela usa reis, mercadores e em sua religião mortal e na força financeira ela está governando como a deusa dessa presente era. Ela é também o dragão que ficou esperando para devorar o filho. Herodes tentou matar o Senhor Jesus e falhou. Mais tarde, Jesus foi crucificado pelos soldados romanos, mas agora ela está elevado ao trono. Ele está elevado ao trono. Agora, de tudo isso que temos visto, recordem da visão de Daniel, a última parte da imagem. O último poder do mundo estava nos pés. Estes eram ferro e barro. Vejam, o ferro é o Império Romano, mas agora não é um ferro sólido. O barro está misturado nele. No entanto, ei-lo tratando dos negócios do mundo, tanto nas nações democráticas como nas mais despóticas. A Igreja Romana está em toda a nação, ela está misturada em todas elas. Que coisa, hein, que o irmão Branham nos mostra aqui. Uma profecia que Roma dominará o mundo inteiro. Isso está acontecendo agora, irmão. Nós estamos nas portas do arrebatamento, o cenário já está montado, está tudo em ordem, né? Está tudo colocado, porque a visão ela só cumpre quando tudo está em ordem. Para que Jesus falasse o haja, para que aquela visão falasse, tudo que tinha que estar em acordo. Para que o irmão Branham orasse por uma criança e aquela criança fosse curada, a visão que ele teve anteriormente está tudo em ordem. O casaco tinha que estar colocado ali, o chapéu ali, duas pessoas sentadas na cadeira. Aí sim ele olhava para aquilo e falava: foi dessa maneira que eu vi a visão. Aí ele podia orar. Então o cenário está sendo montado, tudo está sendo colocado. A visão está prestes a se cumprir. E como eu digo aqui, ela já está em cumprimento, mas vai chegar uma hora em que nós não vamos poder mais comprar nem vender. Agora, eu gosto muito desse parágrafo aqui, para nós vencermos. Vencer é reconhecer Satanás em cada uma de suas armadilhas. Olha o que o irmão Branham diz aqui, né? Na mensagem A Era de Filadélfia, né? O irmão Branham diz assim, ó. No parágrafo 114, ele diz assim: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Este verso não é uma declaração que a verdadeira igreja entrará e atravessará a tribulação. Se ele significasse isso, ele o teria enunciado, mas disse: eu te guardarei da hora da tentação. Essa tentação é exatamente como a tentação no Éden. Ela será uma proposição muito convidativa. Tá vendo o que eu falei aqui para os irmãos? É uma proposição, ou seja, um convite muito convidativo, sustentada em oposição direta ao mandamento da palavra de Deus. E, no entanto, do ponto de vista da razão humana, ela será muito esclarecedora e causadora da vida, de modo a enganar o mundo. Somente os eleitos não serão enganados. A tentação virá como segue. O movimento ecumenical, que tem começado naquilo que parece um belo e abençoado princípio, cumprindo a oração de Cristo que todos possam ser um, torna-se tão forte politicamente que ela faz pressão sobre o governo para obrigar todos a se unirem com ela, quer direta ou através dos princípios promulgados em leis, de modo que nenhum povo será reconhecido como verdadeira igreja,
a menos que esteja sob domínio direto ou indireto do concílio. Aqui nós já estamos entrando um pouco no poder político e religioso, né? Por exemplo, agora, a menos que a associação ministerial aprove em muitos, se não na maioria das cidades, uma pessoa não pode alugar um prédio para serviços religiosos para se tornar capelão, não pode alugar um prédio para serviços religiosos. Para se tornar capelão no exército, os hospitais, etc., agora é quase obrigatório ser reconhecido como aceito pelos grupos ecumênicos trinitarianos. Assim sendo, essa pressão cresce, e ela crescerá. Será mais e mais difícil resistir, porque resistir é perder privilégios. E muitos serão tentados a prosseguir ligados a este movimento, pois eles sentirão ser melhor servir a Deus publicamente na estrutura dessa organização do que não servir a Deus no fim das contas publicamente. Porém, eles erram. Crer na mentira do diabo é servir a Satanás. Muito embora se deseje chamá-lo de Jeová, mas os eleitos não serão enganados. Além do mais, os eleitos não somente serão guardados, mas quando começar esse movimento, a imagem erigida à besta, os santos serão levados no arrebatamento. E este movimento pouco encantador e cativante que começou na fraternidade de Éfeso se tornará um monstro de Satanás que destrói e engana o mundo inteiro. Porque o sistema da igreja do catolicismo romano e do protestantismo que está se unindo, olha o que o Mombrana diz, controlará toda a riqueza do sistema mundial e forçará toda a terra a entrar em sua armadilha religiosa, ou matá-los-á, recusando-lhes o direito de comprar e vender por onde quer que vivam. Isso está cumprindo simplesmente porque as filhas da prostituta estão todas simplesmente voltando para ela. Neste interim, Roma tem adquirido quase todo o cumprimento ou suprimento de ouro. Os judeus têm o bônus e todo o papel. No tempo próprio, a prostituta destruirá o sistema monetário do presente dia, recolhendo todo o papel e exigindo ouro. Sem o ouro, o sistema ruirá. Os judeus serão apanhados e entrarão na aliança, e a igreja prostituta dominará o mundo inteiro. Olha que profecia que o Mombrana deixa aqui, hein? A igreja católica vai tirar o papel. Ela vai dominar tudo, vai exigir ouro. Isso está começando a se cumprir. O papel está sendo desvalorizado. O dólar está doente. O real, a nossa moeda, está sendo desvalorizado cada dia mais. O euro está sendo desvalorizado. As moedas estão acabando. Está no tempo da Igreja Romana Católica ela entrar e tomar tudo. Agora preste atenção aqui, ó. Ele diz assim, que os judeus serão apanhados, né, nessa aliança. E os judeus é os que têm as ações. Eles têm todas as ações. Todas essas ações aí, né? Os judeus têm essas ações. Deixa eu ver se eu só acho aqui um parágrafo. Onde o Mombrana nos diz aqui sobre isso aqui. Né? Veja aqui, ó. O que o Mombrana vai dizer. Como que ela está por trás. Em algumas coisas aqui, nós vamos observar uma coisa. Mas antes de eu ler esse parágrafo aqui, existe um artigo chamado The Vatican Billion. Um artigo de um homem que ele fez esse artigo, ele fez uma investigação na Igreja Católica e ele não é da mensagem, foi um homem que fez uma investigação. Nós sabemos que o Mombrana já viu isso, a Bíblia já tinha profetizado isso, mas um homem ele foi lá e escreveu esse artigo, Avro Manhattan, e ele fez uma grande investigação do que a Igreja Católica ela é possuidora, né? E nesse artigo, nós vamos ler junto aí, vou colocar na tela para os irmãos assistirem, verem também, o que ele diz, ó. Uma da parte desse artigo, diz assim: o Vaticano tem grandes investimentos com Rothschilds da Grã-Bretanha.
França e América, com os Ambrus Bank, né, com Credit Suisse em Londres e Zurique. Nos Estados Unidos tem grandes investimentos com o Banco de Morgan e Chase Manhattan Bank, o primeiro banco nacional de Nova York, The Bankers Trust Company e outros. O Vaticano tem bilhões de ações nas mais poderosas corporações internacionais, tais como Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International Business Machines, TWA e etc. Em uma estimativa conservadora, esses valores somam mais de 500 milhões de dólares apenas nos Estados Unidos. Em um comunicado publicado em conexão com um prospecto de títulos, a Arquidiocese de Boston listou seus ativos em 635 milhões, o que é 9,9 vezes seu passivo. Isso deixa um patrimônio líquido de 571 milhões de dólares. Não é difícil descobrir a riqueza verdadeiramente surpreendente da igreja, uma vez que acrescentemos as riquezas dos 28 arquidiocesas e 122 dióceses dos Estados Unidos, algumas das quais são as mesmas e mais riosas que as de Boston. Alguma ideia dos bens imobiliários e de outras formas de riquezas controladas pela Igreja Católica pode ser recolhida pela observação de um membro da Conferência Católica de Nova York, a saber que sua igreja provavelmente está em segundo somente para o governo dos Estados Unidos no total em compra anual. Olha que coisa. A igreja está só atrás do governo dos Estados Unidos em compra anual. Outra afirmação feita por um padre católico sindicalizado nacionalmente talvez seja ainda mais reveladora. A Igreja Católica, disse ele, deve ser a maior corporação dos Estados Unidos. Temos uma filial em cada bairro. Nossos ativos e participações de imóveis devem exceder as dos Standard Oil, A.T e T&E Aço dos Estados Unidos combinados. Olha que coisa. Os ativos que a Igreja Católica tinha era mais que duas grandes superempresas. E nossos roster de sócios pagadores de duas deve ser segundo apenas para os rolos de impostos dos governos dos Estados Unidos. Tá vendo? O que eles recebiam de pagadores só perdia para os Estados Unidos no pagamento de imposto, né? A Igreja Católica, uma vez todos os seus bens juntos, é uma corretora mais formidável do mundo. O Vaticano, independentemente de cada papa sucessivo, tem sido cada vez mais orientado para os Estados Unidos. O Wall Street Journal diz que os negócios financeiros do Vaticano só nos Estados Unidos só foram tão grandes que muito frequentemente vendem ou compram ouro em muitos milhões ou mais de dólares de uma vez. O tesouro de ouro sólido do Vaticano foi estimado pela Revista Mundial das Nações Unidas em vários bilhões de dólares. Um grande deste está armazenado em lagos de ouro, com o Banco de Reserva Federal dos Estados Unidos, enquanto junto com bancos da Inglaterra e Suíça. Aí o artigo continua. Mas essa é apenas uma pequena parte da riqueza do Vaticano, que só nos Estados Unidos é maior do que a das 5 mais ricas corporações gigantes do país. Quando a isso for acrescentado todos os bens imóveis, ações no exterior, a acumulação desenvolvida da riqueza da Igreja Católica, torna-se tão formidável a ponto de desfazer qualquer avaliação racional. A Igreja Católica é o maior poder financeiro, acumulador de riqueza e proprietária de propriedades da existência. É maior possessora de riquezas materiais do que qualquer outra instituição, corporação, banco gigante, trust, governo ou Estado do mundo. O Papa, como governante visível deste imenso amontoado de riquezas, é consequentemente a pessoa mais rica do século XX. Ninguém pode avaliar de forma realista quanto ele vale em termos de bilhões de dólares. Esse é um artigo revelador, que a Bíblia já tinha nos mostrado todas essas coisas, né? Existe um ranking das 3 pessoas que têm mais terras no mundo. O terceiro é o príncipe da Arábia Saudita, porque o rei lá, né? O rei da Arábia Saudita, ele é dono de todas as terras da Arábia Saudita. Então ele, se olhar
em número de terras que ele tem, ele é a terceira pessoa com mais terra no mundo. O segundo é a rainha da Inglaterra, a rainha do Reino Unido, porque todo o Reino Unido, né, na teoria, todas as terras pertencem à coroa. Então a rainha Elizabeth, ela é a segunda pessoa com mais terras no mundo. A primeira pessoa com mais terras no planeta Terra se chama Papa Francisco, porque ele é o líder da Igreja Católica. E a Igreja Católica tem terreno em todas as partes do mundo. Não paga imposto, ganha de graça, e o terreno é deles. Por isso que aqui nesse artigo está falando que a Igreja Católica é a maior corretora de imóveis do mundo, se for olhar nisso, né? Se for olhar nessa vista. Então, nós sabemos que ela já é rica. Ela é uma das maiores corporações do mundo. Então, para ela dominar esse mundo no poder econômico, é daqui para lá. Ela já tem mandado sua influência satânica nas igrejas, tem mandado na política. Logo, logo ela mandará na economia, colocando dinheiro no bolso das pessoas, e as pessoas estarão, eu tô cheio de dinheiro no meu bolso, não vou precisar trabalhar tanto. Nossa, que bom que o mundo tá em paz e segurança. Mas a Bíblia diz que quando o mundo estiver em paz e segurança, sobrevirá a repentina destruição. Eu prefiro estar seguro na palavra de Deus, seguro na mensagem do Mombrano, vivendo uma vida pia segundo a mensagem, lutando a cada dia, né? Todos nós somos falhos, mas vivendo, do que estar olhando para dinheiro, tentando ter uma vida segura financeiramente. Porque a Bíblia é clara nisso. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, não é em parte, não é algumas, todas as demais coisas serão acrescentadas. Você buscando o reino de Deus em primeiro lugar, o emprego virá, o dinheiro virá, o pão de cada dia virá, o seu sustento vai vir. Eu creio nessas coisas, né? Nós tínhamos outros parágrafos aqui para ler, mas nós vamos deixar isso aí para os próximos programas, porque para não ficar muito longo o nosso programa. Eu peço que os irmãos continuem orando por nós. Nós vamos continuar essa série sobre o poder da tua besta, e que o Senhor Jesus Cristo te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.